Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais uma dica de sexta. Essa semana, como é uma dica, várias pessoas também me perguntam como é que sabe se o tecido é nacional, se o tecido é importado, se o tecido é digital, que são as três categorias que a gente usa no patchwork. Todos são algodão, mas eles têm diferenças principalmente no preço. Então a gente tem o importado, é um tecido mais caro, o digital já está quase ao preço do importado, e o nacional, que a gente chama, que muitas vezes é feito fora do Brasil, mas a gente chama ele de nacional, é um tecido bem mais acessível. Porém, ele tem algumas diferenças que justifiquem essas questões, esses valores. Então a gente tem aqui um tecido digital, um nacional e um importado. A primeira diferença que a gente tem é no tamanho. O tecido importado, a largura dele sempre é 1,10 m. Sempre. O tecido digital, 1,50 m. E o tecido nacional, ele varia de 1,40 m e 1,50 m. Então essa já é a grande diferença. A gente já sabe que o importado ele tem 1,10 m, ele é mais estreito do que os outros. Com relação às estampas, então a gente percebe que o tecido digital, ele é uma fotografia, ele é digitalizado. Então é feita uma imagem, essa imagem é aplicada como uma impressão de foto no tecido. Os produtos que se usam para fazer esse trabalho, esse tipo de impressão, são produtos importados, por isso justifica o valor dele ser um valor mais caro. Mas ele tem essa precisão na fotografia, de uma fotografia, então ele tem detalhes bem finos de uma fotografia, coisa que no nacional não se consegue fazer. O nacional, ele funciona, o tecido vai passando por um cilindro e esse cilindro vai jogando uma cor, depois passa por outro cilindro que joga outra cor e assim vai formando o desenho. Então vai jogando tintas, então sobrepondo as tintas, cada cor é um cilindro diferente, então ela não tem essa nitidez de uma fotografia, de uma estampa de fotografia. Então por isso muitas vezes até a gente vê o tecido que está um pouquinho desfocado, a estampa um pouco desfocada, pode acontecer. Isso é na hora de passar o cilindro de novo, a outra tinta pode sair do lugar. O tecido importado, ele já tem uma textura bem diferente, ele é mais mole, mais macio, ele desfia mais fácil também, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. A gente percebe nas tonalidades, principalmente nas mudanças de tonalidade, que o nacional não consegue fazer. Então ele não é uma fotografia como o digital, mas ele tem muita precisão e muito detalhamento nas cores, diferente de um nacional que é cilindro. Então o importado, ele é uma pintura, muitas vezes é uma pintura, ele tem essas sombras que o nacional não consegue ter. O nacional, não desmerecendo, claro, o nacional é um tecido maravilhoso, a gente usa muito tecido nacional em função até mesmo do custo, mas tem muitas estampas, tem muitas empresas muito boas, de muita qualidade fazendo os tecidos nacionais também, porém em função da forma de fazer, ele não consegue chegar na nitidez e no detalhamento dos outros tecidos. O tecido digital também, ele tem uma textura mais fina, a gente diz que ele é frio, ele é mais frio, uma texturinha um pouco mais fina. Muitas vezes está escrito na orelha, tecido digital, muitas vezes. O tecido importado está escrito na orelha, muitas vezes o fabricante, que é geralmente em inglês, então a gente já também reconhece. O digital sempre é branco do outro lado. Várias coisas que a gente consegue distinguir um tecido do outro. Então, digital 1,50 m, estampa de fotografia, textura mais fria e atrás é branco, sempre é branco em função de ser uma fotografia. O tecido nacional 1,40 m a 1,50 m, a textura dele é uma textura mais normal. Uma outra coisa que a gente tem que cuidar no nacional são as tramas. Quanto mais trama fechada, de melhor qualidade. Muitas vezes ele é macio, outras vezes ele é mais durinho, conforme a quantidade de tinta que vai e a forma de colocar a tinta. Mas ele tem a estampa, a gente percebe as tintas sobre, e ele tem um valor bem mais acessível. E o tecido importado tem 1,10 m, um tecido macio, mais maleável, quase querendo chegar próximo de um linho, talvez. Ele desfia um pouco mais fácil e a estampa dele é uma pintura com sombras, com nuances, com detalhes mais finos do que o tecido nacional. Então são essas as diferenças do tecido nacional digital importado. Espero que vocês tenham gostado. Curtam as nossas redes sociais,
Inscreva-se no nosso canal do YouTube, conheça o Encontro Pet com Patrícia Miller, nosso curso online 2 vezes por mês ao vivo e uma sala de aula com muitas aulas já lá para acesso a hora que quiser. E lá a gente faz peças incríveis, trabalhos incríveis, técnicas e muito mais. A gente se vê na semana que vem. Um beijo, até lá!